Povo de Deus, a santa paz do Senhor. Eu vim mais uma vez em nome do Senhor dos Exércitos deixar uma mensagem. Eu vou deixar aqui Apocalipse, capítulo 16, e eu vou ler até o 21. Vamos lá. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhores dos Senhores, que ele é está acima de todos os senhores da terra, o mais velho da terra tem que prostrar diante de Jesus. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavaleiros e dos que sobre ele se assentam, e a carne de todos os homens, livre, servo, pequeno, grande. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunindo para fazerem guerra, porque que estava assentado sobre o cavalo e aos seus exércitos, e a besta foi presa, e com ele o falso profeta que diante deles fizeram os sinais, com que enganou os que receberam os sinais da besta e adoraram as suas imagens. Está dizendo que vai dar sentença, aquele que adora imagens. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Glória a Deus por essa palavra. Em nome dos seus exércitos, deixa mais uma mensagem. Aqui no versículo 16, que ele fala aqui, ó: e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Aqui, Jesus está narrando aqui que ele é o teu rei, que ele é rei dos reis, todos os reis do universo. Aqui a palavra está falando que ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. E como é que Jesus, um rei, manifesta o seu reino como? Ensinando a forma do homem viver, botando lei, o tributo. Uns lá nos Estados Unidos, acho que é 1% lá que cobra, né? Os tributos aqui é você paga, você nem sabe, você compra qualquer coisa do cartão de crédito, quando vê, comprou 1.000 hoje, com 2 meses já está em 5.000. Aí eu vejo que um rei que pode levar adoração a Deus, ou pode fazer o povo prostrar diante de imagem, ou pode fazer um ídolo e roubando a adoração do seu Criador. Mas eu vejo aqui que ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Porque ele veio, ele não prostrou diante de ídolo. O maior ensinamento é esse, ele não prostrou. Toda a linhagem, Saul prostrou diante de ídolo. Salomão, Davi foi um grande rei, mas tomou a mulher do seu próximo para si. A família dele foi uma catástrofe, um irmão estrupou a irmã. Outro irmão matou outro irmão, porque aquele que estrupou foi morto. E o filho de Davi coabitou com as mulheres dos teus pais. Seu pai. Então eu vejo que isso aqui a Bíblia é um manual de instrução, de doutrinar a terra. O homem, quando é ímpio, o rei é ímpio, ele vai levar o povo à forma que ele pensa. Mas não é a forma que eu penso que Deus quer que eu viva na terra. Como Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9, que ele fala assim, ó: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque Deus fez esse livro, como tu compra um remédio, você tem que olhar a receita do remédio, a hora que você vai tomar, ler ali qual o tipo de sintoma que vai agir quando você toma, e você lê a receita, mas é necessário você ler a receita, a verdadeira receita do homem e a palavra de Deus. E a palavra, ela nos condena se você tomar fora da hora, ou se você tomar tudo, tem uma forma de você
tomar no tempo certo aquele remédio. E a palavra de Deus, você tem que estar ela todo o tempo contigo. Olha aqui, a palavra fala aqui, ó. Olha aqui. Ó, 17 aqui, ó. E vi um anjo que estava no sol e clamando com grande voz, dizendo a todas ave que voa pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos e ceiai do grande Deus, a ceia do grande Deus. Deus está chamando a ave para comer carne. Por quê? Eu, quando era no interior, lá em Minas, o boi morria, as aves vinham toda para comer aquele boi que tinha morto. Então o que está dizendo? Aqui quem está falando que está convidando a ave é a sentença que vai vir sobre o rei, sobre todos aqueles que os tribunos, os tribunais, os juízes, os desembargadores. A palavra de Deus que fala, não sou eu. Eu como profeta, eu tenho que alertar a terra da catástrofe que vai vir sobre o Apocalipse. Olha a palavra que fala aqui, ó. Capítulo 19, versículo 18, aqui, ó. Para que comais a carne, ó, aqui, ó, dos reis e a carne dos... Nem eu estou falando, não. Dos tribunos, você tem que olhar aí, você sabe ler, escrever, você tem um discernimento. Aqui, ó. Para que comais a carne... Olha que Deus fala comigo, contigo. Carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavaleiros e dos que sobre eles assentam e a carne de todos, homem livre e servo, pequenos e grandes. Isso é para toda a humanidade, aquele que não quer prostrar diante do andamento, do ensinamento espirituais. Dependente que o cara seja um governante, dependente que a pessoa seja um juiz, um desembargador, ou que seja uma autoridade, ou que seja um oficial de justiça, ou que seja um militar, um sargento, qualquer um. O Apocalipse é para toda a humanidade. Que Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 37, que ele fala que que todos comiam e bebiam, se davam casamento, como na época de Noé. Nós vivemos a época de Noé. Só que na época de Noé não tinha um livro. Hoje toda casa tem um livro. Mas ninguém acredita que o livro é a boca de Deus. Mas eu creio que nenhuma palavra dessa vai cair por terra. Então é que eu vejo o Salmos 110, versículo 5, que ele fala, o sacerdócio do Messias, no 110, aí ele fala assim, que a terra vai ficar cheia de corpos mortos. Então eu vejo, e antes de narrar Apocalipse, já vinha narrando Apocalipse, Deus trabalha antes. Ele falou no livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que ele fala assim, ó, e antes de Jesus ser manifestado e o discípulo, que ia ferir a ovelha e os seus pastores, e o pastor. E feriu. Jesus foi ferido e as ovelhas. Então, o reino de Deus é narrado antes de acontecer. Porque antes de acontecer manifestado Pedro, os discípulos, a personagem, Deus já estava narrando que ia ferir o pastor e as suas ovelhas. Jesus foi ferido. Isso está lá no livro de Zacarias, capítulo 13, né, versículo 7. Então, tudo de Deus é narrado. Que Deus está falando que vai trazer essa sentença. É necessário que nós olhamos a forma que nós vivemos diante do nosso Deus e mudar a forma de viver na terra. Eu era ímpio, fazia tudo errado, prostituía. Mas quem sou eu para apontar o pecado de alguém, sendo que eu sou pecador também? Mas eu deixei a prática do pecado. Mas eu sou um profeta que eu tenho que abrir a palavra e tenho que falar. Falar aquilo que Deus me dá, porque senão a maldição vem sobre mim. A palavra fala no livro de Ezequiel, capítulo 33, acho que versículo 9, se eu não avisar o ímpio o caminho que ele deve andar, o sangue dele vai recair sobre mim, Deus vai me cobrar de mim, se eu não pegar, mostrar o que está dentro da Bíblia. Aqui, ó. E vi a besta e os reis da terra, e no capítulo 19, versículo 19, ó. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos. Está falando que as bestas é aquele que não quer na palavra, os reis da terra, aquele que não reconhece Jesus como Senhor. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra daquele que estava sentado sobre o cavalo e aos seus exércitos. O que mais eu vejo aqui, então, Daniel, no livro de Ezequiel, capítulo 28, que ele fala que o homem quer ser mais sábio que Daniel, que se senta no trono de Deus. Eles não são Deus, eles são homens. Deus diz para mim e para você que toda palavra que sai é para mim e para você. Não tem essa eu apontar. Se Davi foi um grande rei, mas por cada rebelião à palavra, Deus mandou sentença sobre a vida de Davi. Deus mandou sentença sobre a vida de Sansão. Sansão era juiz, mas ele pegou a mulher estranha
E ele também coabitou com a Dalila, a prostituta. Então a sentença, se eu não temer, primeiramente vem em cima de mim. E se eu não falar aquilo que Deus manda eu falar, a sentença vem em cima de mim. Então, e quando eu vejo aqui, ó, olha que Deus fala, ó, e a besta foi presa e com eles o falso profeta. E se o homem ficar tampando a palavra, não pregar a verdade, os mandamentos, a lei, é falso profeta. Nós temos que buscar a revelação, que esse livro foi através de revelação e jejum que Moisés trouxe, as revelações do livro para chegar até aqui ao Apocalipse. Então nós temos que separar, aqui ó. E a besta foi presa, que Deus está dizendo, e com ele os falsos profetas, e que diante dela fizeram sinais, ó, falando com que enganou os que receberam os sinais da besta e adoraram as suas imagens. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Aqui a besta é o quê? Todo aquele que não reconhece os mandamentos, aquele que vive da sua carne, seguidor, ó, tudo que o governo, sendo ímpio, permite. Você pode botar, acha que pode botar tatuagem, não pode, que Jesus não teve tatuagem, você é a semelhança de Deus, teu corpo é templo do Espírito Santo, você não altamente não te pertence, Deus te fez para você reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida. É aquele que às vezes prostitui, que passa dinheiro falso. A besta é aquele que faz, é o hacker, é o estuprador, é todo aquele que faz a obra da piedade. Aquele que faz o mal faz a besta. Porque se você olhar que Jesus quer amar teu Deus e o teu próximo, não é você arrancar tudo e sair dando, é você não fazer. Se você não pode ajudar, fazer o mal também você não faz. Você não tira o direito do teu próximo. Às vezes a pessoa acha que o próximo você tem que pegar e sair dando tudo. Não é assim, o próximo, se você tem para ajudar, você ajuda. Se você não tem, você não ajuda. Mas a gente tem que entender que às vezes Deus prova o homem. O Jó era um homem que ajudava os pobres, que ajudava todo mundo, mas Deus arrancou tudo de Jó. Deus prova. Deus prova o homem do jeito que ele quer, por quê? Ele é o Senhor da vida de todo homem. Então eu vejo que o Apocalipse já vinha narrando, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que ele fala a chave de Davi. Apocalipse fala, Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que ele fala a raiz e a linhagem de Davi. Jesus é a continuação do reino, Deus não tirou nada, Deus não tirou os mandamentos. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, que ele fala, aqui está a paciência daquele que guarda em Cristo Jesus os meus mandamentos. E a palavra de Deus é bem explicada. A palavra de Deus fala em Amós capítulo 8, versículo 11, vai chegar um tempo, vai ter fome da terra, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra, porque anda errante de toda a terra. Eu quero dizer, a palavra você tem que buscar, você tem que saber que é o Espírito Santo de Deus que fala, que não sou eu. E eu só posso, cinza, se eu não chegar, pedir a Deus a misericórdia de revelar a palavra dele, não vou nem abrir a boca. Por quê? Às vezes nós não podemos andar no nosso conceito humano. Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9 fala assim, olha o que Deus fala em Isaías, fala assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e o meu caminho não são os vossos caminhos, que o céu é muito mais alto do que a terra. Porque Deus está dizendo que ele, o seu pensamento é morte, é destruição, mas o pensamento de Deus é bom. Amós fala, né, procurai o bem, não o mal. Porque se você fizer o mal, se Deus é bom, se você fazer o mal, Deus vai requerer de você, vai requerer de mim. Não é saber que eu sou melhor do que você, melhor do que ninguém, eu sou igual a todo mundo. Não é saber que às vezes você tem todos os conhecimentos da ciência, mas o que nós precisamos é ter um conhecimento de Deus, que Jó capítulo 28, versículo 28, que ele fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se você teme a Deus, você não vai furtar, não vai matar, não vai adulterar, você não vai cobiçar a mulher do próximo, você não vai desonrar teu pai, você vai amar teu Deus, vai amar teu próximo. Você vai buscar a entender que Deus fez os mandamentos para ser o seu Senhor. E não vai fazer ídolo na terra, vai ficar com o nome dele na boca, não vai profanar o santo sábado. Eu fico entendendo essas coisas, porque o mundo tem abandonado os mandamentos. Como ali, a coisa que eu mais acho lindo no livro de Neemias, que era governador, corrompamos e abandonamos os mandamentos do Senhor. E Deus quer que nós busquemos o mandamento. Deus cai por terra todo esse demônio, toda rebelião ao seu mandamento, toda rebelião à sua lei. Apocalipse retrata desde do Velho Testamento, já estava narrando Apocalipse.
E que nós venhamos buscar fonte, nós venhamos buscar saber que o Senhor é o Senhor de toda alma vivente. E todos têm que prostrar diante de Jesus. Cai por terra toda rebelião ao seu mandamento, em nome de Jesus. Amém. Amém.